Oi gente, tudo bem com vocês? Lá no meu Instagram vocês voltaram que queriam algumas das minhas palestras aqui no canal. E hoje eu trouxe uma delas, que é como fazer apresentações profissionais usando o PowerPoint. Na verdade é utilizando o PowerPoint para apresentações profissionais, mas dá no mesmo. Bom que nesse começo acho que o povo já vai falar, não gostei desse vídeo não. Basicamente eu vou dar algumas dicas para vocês melhorarem as apresentações de vocês utilizando o PowerPoint. Algumas dicas ali que eu uso, principalmente quando eu vou apresentar concurso ou defender algum TCC, alguma coisa assim, enfim. Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like que me ajuda muito. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana. Na verdade, não tá tendo vídeo novo toda semana, né? Que a gente tem que ser sincero, mas vai voltar a ter. Tenho fé em mim. E é por esse motivo que você tem que ativar o sininho pra saber justamente quando é que vai ter vídeo novo por aqui, né? Que a gente faz um merchan honesto. Mas sem mais demora e sem mais delongas, vamos ao PowerPoint. Bom, minha gente, então vamos começar com a palestra utilizando o PowerPoint para apresentações profissionais. Queria deixar claro que a apresentação aqui não está completa, mas se vocês quiserem eu posso trazer a parte 2 depois, que vai ficar faltando as apresentações profissionais que eu já fiz para algumas pessoas, né? No caso eu tenho que consultar essas pessoas, eu posso mostrar aqui porque eu não quero ser processada. Também eu mostro alguns slides que eu fiz nos meus concursos, porque muita gente pergunta, ai, como é que você faz slide para concurso? Você bota muito efeito, você bota muitas cores? Então, se vocês quiserem, eu trago aqui alguns slides que eu já fiz profissionalmente e também os slides que eu já fiz para concurso, né? Claro que eu vou falar com as pessoas antes. Mas se você está inscrito aí no meu workshop, não se preocupa que vai estar a palestra completa lá para você. Mas vamos começar, né, gente? Eu vou ensinar vocês a preparar uma apresentação profissional, mas lembrando que esse momento aqui não é nada profissional, tá? É para ser um momento descontraído. Então, uma das coisas que eu vou explicar para vocês é que dependendo do seu público-alvo, tem maneiras de você passar ali o assunto. Então, eu vou ensinar vocês a fazer uma apresentação profissional, mas eu não vou ser tão séria aqui do jeito que eu sou, por exemplo, em um concurso, em alguma banca de alguma coisa, tá? Bom, uma coisa que muitas pessoas me perguntam é quando que eu comecei a trabalhar com slides. Ah, Thaís, você começou onde? Na escola, na graduação, durante o mestrado ou até mesmo na sua vida profissional? Bom, minha gente, vamos dizer que ninguém acertou, né? Ninguém que faz essas perguntas acerta. Na verdade, eu comecei a trabalhar com slides quando eu era criança, isso mesmo. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro computador, aquele computador ali de fundo, eu não sei pra que eu tô falando isso, tô me sentindo uma velha. Mas enfim, eu ganhei meu primeiro computador e eu amava ficar mexendo no PowerPoint. Eu ficava ali fazendo slides, ficava botando estrelinhas e desenhando ali, ó, trajetórias de animação. Então isso me fez ter um domínio maior sobre o PowerPoint, porque quando eu precisei realmente usar o PowerPoint, quando eu já estava lá na faculdade, tá? Porque na minha época de escola era cartolina, me senti uma velha de novo. Eu já sabia mexer na ferramenta, porque eu lembrava das coisas que eu tinha lá aprendido quando eu era criança. Então, desde criança que eu vou mexendo no PowerPoint, né? Claro que hoje em dia eu já sei muito mais do que eu sabia quando eu era criança, né? Porque eu sempre vou procurando aprender mais coisas. E é muito engraçado isso, porque às vezes a gente acha que não sabe uma coisa. Aí vem uma pessoa e fala, olha, você faz tal trabalho? Você fala, faço. Na verdade, você não sabe fazer, mas aí você aprende. Então, assim que eu vou aprendendo a mexer no PowerPoint. Então, hoje em dia eu trabalho com slides profissionais, eu também faço figuras para artigos, enfim, minha gente, o que vocês quiserem aí eu tô fazendo, porque o PowerPoint é um mundo de possibilidades. Mas enfim, né, minha gente, eu comecei de fato, né, a mexer no PowerPoint, né, depois da minha infância, durante a minha graduação, né, eu tapei aqui o rosto das pessoas, porque eu não quero ser processada, só que eu sempre levei isso como um hobby, eu sempre gostei de fazer slides, sempre gostei de fazer apresentações, sempre fui bastante elogiada, mas até então eu não via isso como trabalho. E aí na graduação eu tive a oportunidade de ganhar prêmios por causa das minhas apresentações, e esses prêmios me ajudaram ali a passar no mestrado. E aí no mestrado eu acabei me apaixonando ainda mais por esse mundo de dar aula, de fazer apresentações. Mas continuava levando como hobby, só ajudando os meus amigos do mestrado, ajudando o pessoal do laboratório a montar os slides. Nunca pensei em trabalhar realmente com isso, nunca pensei que tivesse algum trabalho assim que ia me dar um retorno com slides.
E aí, depois do mestrado, né, eu comecei a me dedicar para concurso. Esse primeiro concurso que eu fiz, minha gente, foi depois da minha graduação. E eu vou ser bem sincera para vocês, eu não queria passar, não. Claro que eu dei o meu melhor, mas eu não queria passar porque eu era doida para fazer o mestrado. Então, assim, eu não preparei aquele slide, assim, eu não fui lá com aquela, não fiz aquela apresentação perfeita, mas consegui tirar uma boa nota, né? Claro que eu não passei em primeiro lugar, né? Fui pro meu mestrado feliz da vida. Só que depois do meu mestrado, eu percebi que eu poderia, sim, focar nisso de slides e fazer apresentações profissionais para chamar a atenção da banca. E aí, minha gente, depois que eu comecei a focar nos slides, ó, esse foi o concurso que eu passei na Univasse, essa foi minha nota, né, das 3 pessoas da banca, e esse foi um concurso que eu fiz ano passado também da Univasse. E, minha gente, uma coisa que eu descobri é que eu não tenho doutorado, e aí eu sempre pensava, não, eu não vou passar no concurso porque eu não tenho doutorado, mas, minha gente, eu percebi que se a gente tirar uma boa nota ali na apresentação, a gente consegue. Foi assim que eu comecei a dar aula na Univasf, tá? Então, as dicas que eu vou ensinar para vocês hoje é focado aí em como eu faço meus slides para concurso. O que é que eu faço ali para chamar a atenção da banca, para aprender a banca, tá? E se vocês quiserem, eu trago os slides que eu já fiz nos concursos aí, nesses 2 aí que eu fui aprovada com essas notas. Bom, e aí, minha gente, eu entrei agora, né, pro canal do YouTube, entrei agora não, em 2020 eu comecei com o canal do YouTube, onde eu comecei a mostrar minhas aulas, a mostrar meus slides, e isso me permitiu ganhar visibilidade. Então, durante 2020, 2021, né, a quarentena, eu comecei a dar cursos online por todo o Brasil, né, já que estava acontecendo de maneira remota, eu comecei a receber convites para dar cursos e a ministrar cursos sobre slides, sobre genética. E aí comecei a trabalhar com slides personalizados também, tá? Que eu não trouxe aqui agora os slides, porque como eu disse, eu tenho que falar com as pessoas. Não quero ser presa. Mas foi aí que realmente caiu minha ficha que eu poderia trabalhar com isso. E aí, hoje em dia, né, eu já tenho 2 workshops, curso, né? Porque o nome é workshop, mas na verdade é um curso, porque eu preparei tanta aula, minha gente. São mais de 30 aulas, né? Que eu sou muito empolgada. E aí eu fiz o workshop 1, o curso 2. E consegui vários alunos com isso, muito retorno legal. E aí, com isso, eu comecei, né, a dar essas aulas aí de PowerPoint de como montar apresentações. Bom, mas vamos agora, né, para a parte principal aqui dessa palestra, que é dicas para vocês criarem aí apresentações. A primeira dica que eu dou é tenha domínio sobre o assunto, porque quem nunca chegou aí para apresentar um trabalho? Experiência própria. Quem nunca chegou aí para apresentar um trabalho e deu um branco lá e você ficou, meu Deus do céu, o que é que eu tô falando? Nem você sabia o que é que você tava falando. Então, minha gente, a primeira dica que eu dou para você ter uma apresentação de sucesso, seja em concurso, seja em TCC, seja lá onde for, é ter um domínio sobre o assunto. Pense como que você gostaria que alguém te explicasse algo, porque não adianta nada, minha gente, a gente enfeitar, botar um monte de palavra bonita se a pessoa não vai entender, não é? Claro que tem apresentações e apresentações. Aqui no YouTube eu sou super descontraída, uso palavras que vocês vão entender, palavras de baixo calão. Mentira, não uso não palavras de baixo calão. Mas claro que quando chega na hora de alguma banca, na hora de algum concurso, eu sou um pouco mais séria, tá? Um pouco porque eu não consigo ser totalmente séria, né? Mas tem dado certo. Então pense como você gostaria que alguém tivesse explicado sobre o assunto. E você só consegue fazer isso quando você estudou tudo ali, quando você tem domínio total sobre o que você está falando. Mais uma dica que eu vou dar agora muito importante é, por exemplo, se eu chegar aqui e falar, gente, faça aí um vídeo sobre os animais. Vão vir várias ideias na cabeça de vocês, né? E aí vocês vão ficar, eu falo disso primeiro, eu falo disso, a gente fica meio perdido. Então, gente, sempre faça um roteiro. Porque um roteiro ajuda você a organizar as ideias. Então, quando eu vou gravar um vídeo aqui pro YouTube, por exemplo, eu quero também gravar um vídeo falando disso, eu coloco tudo no papel, tudo que eu tenho que falar sobre determinado assunto. Depois que eu fiz isso, eu vou organizando ali uma ordem lógica que eu vou tentando afunilar, trazendo ali do maior, assim, do geral, pro mais específico, pro assunto principal. Então, um roteiro me ajuda a não ser repetitiva, né? A não ser prolixa, acho chique essa palavra. Apesar de significar a mesma coisa que repetitiva. Mas um roteiro me ajuda a me guiar, a ver se eu falei tudo, porque às vezes quando a gente não faz roteiro, a gente acaba falando as coisas várias vezes e também esquece de falar algumas coisas importantes. Só que quando você for passar isso pros slides, minha gente, pelo amor de Deus, não copie e cola o roteiro no slide não, minha gente, porque ninguém merece slide cheio de texto, tá? Então faça tópicos, use imagens,
usem palavras-chave, deixe o slide o mais limpo possível, porque se você botar um monte de texto ali, o aluno vai pensar, o aluno, uma pessoa que estiver assistindo vai pensar, mas ler eu sei, então eu poderia muito bem pegar esse slide e ler em casa, né? Porque se fosse para estar lendo, a pessoa lê sozinha. Então deixa a sua apresentação interessante para quem está assistindo, tá? E para isso você precisa sim fazer ensaios. Fazer ensaios é muito importante, porque eles vão te dar segurança do que você está falando, vão te mostrar ali os pontos que precisam ser melhorados. Então faça ensaios, minha gente, sozinhos ou com alguém, manda o roteiro para alguém, pergunta se a pessoa entendeu, enfim, como vocês preferirem. Bom, outro passo muito importante é ter uma identidade visual. Por quê? Porque os slides se comunicam entre si, já que todos estão querendo dizer a mesma coisa. Se eu chegar aqui com um slide azul, depois um slide verde, depois um slide vermelho, com a letra preta, amarela, verde, vocês vão ficar tipo, o que é isso? Sabe? A apresentação não tá ornando, não tá aquela coisa ornando. E quando eu falo de identidade visual, eu tô falando das fontes, das cores e dos estilos de títulos. Por exemplo, esse slide aqui que eu trouxe para vocês hoje tem uma fonte específica aí para os títulos, ó. Dicas para apresentações. É uma fonte específica de uma cor específica. Então, eu escolhi a cor preta e essa fonte aí. O subtítulo já é outra fonte, mas outra cor. Então, todos os slides estão com as mesmas fontes, com as mesmas cores, no mesmo estilo, porque todos os slides têm que estar combinando e ornando entre si. E para isso é muito importante que vocês tenham uma paleta de cores. Então, se vocês observarem, a minha paleta de cores desse slide é preto, verde, cinza e branco. Eu não chego aqui com um slide azul, do nada um rosa, do nada um roxo. Mas eu sei que é bem difícil montar uma paleta de cores, então eu vou dar uma dica lá pro final, tá? No final eu vou trazer algumas ferramentas que eu utilizo além do PowerPoint, que me ajudam bastante. E uma delas é como você pode criar uma paleta de cores. Inclusive já tem até vídeo aqui no canal explicando, mas eu vou dizer mais pro final também. E uma dica, né, para vocês fazerem os slides todos iguais é acessar o slide mestre. É só você ir lá em exibir, slide mestre. O que é o slide mestre, minha gente? Vai ser o slide que vai ser o slide guia. Tudo que eu fizer naquele slide e clicar em enter depois, os slides vão estar iguais. Então, naquele slide mestre, eu já boto o título que eu quero utilizar, da cor que eu quero utilizar, o fundo, os subtítulos, os tópicos. Então, toda vez que eu vou dando enter no slide, eu não preciso estar tendo que modificar slide por slide. Não, todos os slides já vão sair daquela forma. Eu só preciso ali editar o texto. Então, o slide mestre, minha gente, é a salvação do PowerPoint. É o passo principal para você fazer um slide de qualidade. Bom, faça um bom design, tá? Cuidado com a fonte, minha gente. Bote aí no mínimo 24. Porque uma pessoa que sentar lá atrás, se você estiver numa plateia e não enxergar, se você botar uma fonte menor do que 24, a pessoa não vai conseguir ler nada, tá? Então, sempre a fonte no mínimo 24 e o minimalismo. Por quê, minha gente? Uma coisa que eu ensino no meu curso de PowerPoint é que a gente aprende a fazer várias coisas. A botar vídeo, a botar áudio, a botar GIF, a botar imagem. Mas não é porque a gente sabe fazer tudo que a gente deva fazer tudo no mesmo slide. Porque senão vai ficar uma pataquada, um paracé. A pessoa vai ficar tipo, meu Deus do céu, eu presto atenção no slide, eu presto atenção nela. Então tem que ser tudo um meio termo. A pessoa tem que se prender no slide, mas também tem que se prender a você. Se você ficar botando uma coisa piscando ali no slide toda hora, minha gente, a pessoa vai ficar tipo, eu olho pra onde, sabe? Escolha fundos claros. Essa não é uma regra geral, mas é uma regra que eu gosto de utilizar. Porque trabalhar com fundos escuros é bem mais difícil. Por que é bem mais difícil? Porque para você escolher uma cor que contraste ali com o fundo escuro, é muito mais difícil. E quando você vai trabalhar com imagens também, às vezes a imagem fica ali brigando com o fundo. Você não sabe se o fundo se destaca ou se a imagem se destaca. E se você estiver fazendo a apresentação aí em cima da hora, como eu sei que muita gente faz, trabalha com fundo branco, minha gente, porque aí você não precisa o quê? Tá tendo que tirar o fundo da imagem, tá tendo que trabalhar na imagem. Você só copia e cola e a imagem tá pronta. Então, eu sempre escolho fundos claros, porque para fazer a combinação de cores, é melhor, tanto para chamar atenção para as minhas imagens, como para chamar atenção também para os meus títulos, e não para o fundo. Não significa dizer que eu sempre trabalhe com fundos claros, tá? Alguma vez ou outra eu trabalho com fundo escuro. E eu gosto muito de utilizar fundo escuro nos meus slides em 3 momentos. Na capa. Segundo, no obrigada. E terceiro, quando eu vou dividir os slides. Por exemplo, eu estou apresentando alguma coisa do meu TCC, da minha dissertação. Então, eu vou falar sobre o objetivo. Aí eu já boto o nome objetivo em preto
e aí o próximo slide branco, que é para chamar a atenção de que eu mudei, que eu parei de falar da introdução. Aí vem a metodologia, eu boto o nome da metodologia em preto, que já chama a atenção, e aí já vem a metodologia em branco. Então, quando eu vou quebrar slides, mudar mais ou menos o que eu tô falando, eu gosto de botar um fundo diferente para chamar a atenção, para dizer que eu tô quebrando aquele slide. Cuidado com a combinação de cores, minha gente. E essa é uma indireta para uma professora minha que eu gostava bastante, mas o slide dela doía minha vista, porque ela fazia isso aqui, ó, minha gente. O slide dela era azul, e eu espero que ela não esteja vendo esse vídeo, porque eu gosto dela. O slide dela era azul, e aí as cores que ela trabalhava eram amarelas, né, as cores das fontes, amarela, vermelha, laranja, então ficava doendo minha vista, minha gente. Além de, claro, vocês terem cuidado com as fontes que vocês utilizam, né? Fonte de caligrafia é linda, mas você vai usar o quê? Para botar num título, para botar numa capa, você não vai botar no corpo do slide, tá? Então, muito cuidado com essas cores, assim, bem coloridas, bem chamativas. Não significa dizer que você não possa trabalhar com elas. Eu, por exemplo, tenho um slide que o fundo é azul e a fonte é laranja, só que eu fiz ali um truque que não fica doendo as vistas, que fica uma coisa ornando. Então, esse slide tá lá no bolo de slide que eu fiz, né, das apresentações que o pessoal me pede. Então, se as pessoas autorizarem, eu trago aqui em algum vídeo, né, se vocês quiserem também, mas tenha muito cuidado aí com isso. Bom, anime os slides, porque quando você anima, você cria expectativa para o próximo slide, você faz com que a pessoa fique, meu Deus do céu, o que será que vem agora? Se vocês repararem, eu estou falando aqui e os tópicos estão aparecendo de um por um, então isso faz com que a pessoa consiga prestar atenção em mim e também acompanhar os slides, porque se eu tivesse botado um bando de texto aqui, a pessoa ia ficar, tá, mas ela tá onde agora? Ela tá falando de que agora? Então eu sempre chamo atenção para o que eu estou falando, tá? Evite apresentações estáticas, porque eu já fui para congresso de pessoas que, meu Deus do céu, eu era muito fã, e aí quando eu chegava lá para assistir a apresentação era uma coisa, sabe, que dava sono, com todo respeito, mas não era culpa da pessoa, era culpa das apresentações, que era uma coisa estática, que só tinha texto, que só tinha imagem copiada, enfim. Use imagens, GIFs e vídeos, e uma dica que eu dou é, tire o fundo, minha gente, a não ser que você esteja trabalhando com fundo branco. Porque estética é tudo, ó, vou mostrar. Peguei essa imagem aqui da internet, ó a diferença que fica. Fica muito mais profissional quando a gente tira o fundo. E aí, para você não ter que ficar botando a referência embaixo, você utiliza imagens que você possa utilizar, tá? Que as pessoas que criaram permitiram, né? De livre domínio público. Ou você pode desenhar a sua própria imagem no PowerPoint. Então, quando eu estou apresentando, por exemplo, algum TCC, alguma dissertação minha, eu gosto de fazer a minha própria imagem no PowerPoint. E atualmente eu descobri que dá para fazer imagens que vocês nem acreditam. Vou deixar aqui, passando aqui, uma imagem que eu fiz recentemente no PowerPoint para um artigo que me pediram. Talvez eu acho que minha câmera tá na frente do menininho aí, mas dá para perceber que eu tirei o fundo, né? E então, essa imagem, minha gente, eu fiz no PowerPoint, nem eu acreditei quando eu fiz essa imagem. Então, eu sabia que eu sabia desenhar ali, mas só o básico, né? Não sabia que eu sabia desenhar tão bonitinho assim. Então, para vocês verem como que o PowerPoint, né, é um mundo de possibilidades aí pra gente. E aí, minha gente, para tirar o fundo da imagem, tá? É só a gente clicar na imagem e vir aqui remover o plano de fundo. Porém, se a imagem for um pouco mais complexa, como por exemplo uma fotografia, sabe? Que você tira de você e o fundo tá ali uma casa, o PowerPoint não tira tão direitinho assim o fundo. Então, no fim da apresentação eu vou mostrar um site que eu utilizo que é maravilhoso para fazer isso. Bom, faça uma apresentação de sucesso. E para fazer uma apresentação de sucesso, você precisa conhecer o seu público-alvo. Foi o que eu disse lá no início, minha gente. Dependendo do seu público-alvo, tem maneiras e maneiras de se falar. Se você está trabalhando com pessoas que não vão entender palavras difíceis, né? Por exemplo, eu também não vou entender. Utilize a palavra simples, minha gente. Deixe a apresentação leve, faça com que a pessoa tenha interesse em te escutar, faça com que a pessoa queira estar ali participando, tá? Mas, claro, se você for apresentar um TCC, não apresenta desse jeito, não, né? Já seja um pouco mais sério, já tem uma postura mais formal, mais ereta, já mostra mais segurança do que você tá falando. Opte sempre por esquemas, tá? Porque esquemas chamam a atenção. Então, um dos slides que eu quero mostrar para vocês, que eu não trouxe aqui agora, é slide de metodologia, que eu vejo muita gente copiando e colando texto ali da dissertação do trabalho que fez, minha gente.
Metodologia é com esquemas, tá? Eu quero muito mostrar minhas metodologias para vocês do jeito que eu faço, que fica muito legal, fazendo com esquemas, com diagramas, ou então com imagens interativas, fica muito, muito legal. Tenha fotos de boa qualidade, tá? Essa é uma dica que eu dou pra vocês, porque eu tenho maneira de tirar foto de tudo. Então, eu sempre tiro fotos dos meus experimentos e é ótimo porque na hora de apresentar eu uso minhas próprias fotografias. Eu já vi muita gente chegar na hora da apresentação e não ter fotos pra apresentar porque esqueci de tirar. Então, minha gente, se você tá fazendo experimento, fica aí essa dica. Tire foto de tudo. Mesmo que dê errado, tire foto. Pratique sempre que possível, porque eu vejo muita gente falando, ah, Thaís, mas o PowerPoint é difícil. Ah, Thaís, mas é muito complicado. Minha gente, quando eu comecei de fato a trabalhar com isso, eu demorava horrores para criar um slide. Então, hoje em dia, eu já crio um slide muito mais rápido do que eu criava antes, porque tudo é questão de prática. E além disso, uma dica bacana que eu dou é que eu já deixo as apresentações meio que semi-prontas. Como assim? Eu já deixo meus esquemas prontos. Então, quando eu vou fazer um slide, por exemplo, um esquema ali de três tópicos, eu já tenho esses 3 tópicos prontos, eu só copio, colo, né? Boto na minha paleta de cores e digito lá a palavra que eu quero. Isso facilita muito a vida, tá? Eu vou trazer os esquemas também no vídeo que eu trouxer mostrando as apresentações pra vocês. E claro, minha gente, use a sua criatividade, porque eu tenho certeza que se eu chegasse aqui e falasse, gente, cada pessoa que assistiu esse vídeo, faça um slide aí sobre o tema genética. Eu tenho certeza que iriam surgir slides muito diferentes, muito lindos, com roteiros diferentes, com ordem diferentes. Por quê, minha gente? Porque nós somos seres únicos. Então, tenta botar ali o seu toquezinho nos seus slides. Por exemplo, minha gente, eu não gosto muito da cor vermelha, muito dessas cores assim. Então, eu não consigo fazer um slide tipo com letras vermelhas, com fundo vermelho, porque eu não gosto. Então, eu faço com as cores que eu gosto. Então, bota ali sua identidade visual, faz com cores que você gosta, faz com fontes que você gosta, faz do jeito que você gosta. Usa a sua criatividade, porque eu tenho certeza que usando sua criatividade, você vai inovar e vai fazer um slide lindo, tá? Ah, Thaís, não sou criativo. Claro que é, minha gente. Nós somos seres únicos, nós pensamos coisas únicas. Então é só botar isso pro slide, minha gente. Senta ali, assiste alguma série, faz alguma coisa que são nesses momentos ali que chega os pontos criativos. E agora eu vou dar dicas para vocês das ferramentas que eu uso além do PowerPoint que me ajudam a criar slides lindos. Bom, a primeira ferramenta que eu trouxe é o site Culos, que é um site gratuito, tá? Para você criar a paleta de cores, minha gente. Então tem um vídeo no canal aqui que eu já expliquei como que mexe lá. E aí eu só dou o print aqui, ó, dessa paleta de cores, colo por fora ali do slide mestre, monto meu slide mestre com base nas cores da paleta e pronto. Quando eu dou Enter, já tá ali todos os slides das mesmas cores que eu quero, tanto o título, como o fundo, como os tópicos, o subtítulo. Então esse site é muito bom, tá? Outro site que eu utilizo bastante, minha gente, é o Dafonte, que é um site para baixar fontes. Existem inúmeros sites aí na internet, se vocês forem procurar de baixar fontes. Mas esse daqui, minha gente, não baixa vírus pro seu computador, tá? Então pode usar esse daqui tranquilamente. E, minha gente, eu sempre gosto de baixar fontes diferentes, porque eu acho que chama a atenção, que deixa o slide diferente, que mostra que você se preocupou em fazer aquele slide, que você foi atrás de uma fonte diferente para inovar. Então, esse site, minha gente, tem fonte de tudo. Ó, fonte, se vocês quiserem, de cowboy tem, de Halloween tem. Independente do que vocês forem fazer esse slide, eu tenho certeza que lá nesse site vai ter tudo. Ó, ali tem uma de Natal, tem de série, tem de várias coisas. Esse site é muito bom, tá? Também tem vídeo aqui no canal ensinando a baixar a fonte lá e trazer para o computador. Bom, esse site aqui é excelente para você remover fundo de imagens. Então, quando a imagem é mais complexa, como por exemplo uma fotografia que eu trouxe aí ao lado, o PowerPoint não tira a imagem tão direito. Principalmente porque essa foto aí tinha um espelho atrás de mim. Então, era muito difícil para ele tirar, né? Esse site remove.bg, minha gente, é gratuito. Você só joga a imagem lá e ele já tira o fundo, ó, como eu tirei ali. Então, todos os fundos que eu utilizo para minha capa do YouTube, para as artes lá do Instagram, eu utilizo esse site aí para remover o fundo. E, minha gente, tem um site também que remove fundos de GIFs e de vídeos, ó. Então, quando você pegar um GIF na internet que você queira usar, por exemplo, esse DNA, ele tinha um fundo branco, você pode remover aí utilizando esse site. Uma coisa que é importante falar é que quando ele vai remover fundo de vídeos, ele só remove até 15 segundos. Então, o que é que eu faço? Eu corto os vídeos, por exemplo, um vídeo aí de 1 minuto, eu corto em vários pedacinhos de 15 segundos, removo o fundo e depois eu junto o vídeo. Não sei se é errado estar falando isso, mas enfim. E alguns sites que eu trouxe aqui com modelos de slides prontos. O Canva, eu gosto muito de utilizar o Canva para 2 coisas. Para fazer a capa dos meus slides, porque chama muita atenção. E 2, para pegar as imagens do Canva, que não precisa estar citando ali, já que é um site de domínio público.
Eu não gosto muito de fazer meu slide pelo Canva. Muita gente gosta porque o slide já vem pronto. É só você copiar e colar o texto. Eu não gosto porque eu acho os slides muito engessadinhos, sabe? Por exemplo, no PowerPoint eu consigo fazer os slides se mexer, uma coisa aumentar, uma coisa diminuir. No Canva você até consegue fazer algumas coisas, dar uma animadinha assim, mas fica mais engessadinho. Eu acho que não permite a gente usar tanto a nossa criatividade. Mas fica aí o Canva, né? Quando a gente tiver aí com pressa, não tiver muito criativo, o Canva é uma ótima ferramenta aí pra gente fazer os slides. Outro site aí que já vem com slides prontos é o Slide Go, tá, minha gente? Os slides são lindos e vocês, por exemplo, não precisam utilizar o slide todo dele. Vocês podem pegar uma coisa que vocês gostaram. Por exemplo, gostei desse coração aqui. Você consegue pegar e botar no seu slide. Você não precisa usar exatamente o slide como tá nele. E você pode também mudar a paleta de cores conforme você prefira. Igual o Slide Go, nós temos o Slide Mania, tá? Só que com mais opções de modelo. E nós também temos o Slide Carnivial, que, minha gente, tem muito modelo lindo, muito esquema lindo. Então, muitas vezes eu faço meu slide no PowerPoint, só que eu vou em um desses sites e falo, nossa, eu gostei desse modelo aqui, desse tópico que eles fizeram. Eu copio e colo no meu slide e assim vou fazendo diferentes, vou mudando a forma, botando a lei das minhas cores para ficar uma coisa única, né, minha gente? Então essa foi a palestra, eu espero que vocês tenham gostado. Tava animada para trazer palestras para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo, tá, minha gente? Que eu tô sempre respondendo. E é isso, vamos despedir de vocês formalmente. Então esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou com alguma dúvida, quer me dar algum biscoito, que vocês já sabem que eu sou biscoiteira, comenta aí embaixo, tá, minha gente? Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!